Todos os tipos de sinais iridológicos, desde os estruturais aos sinais de acúmulo e depósito, aos sinais, aos anéis, variados tipos de anéis. Muitos desses sinais vocês já conhecem, mas vamos fazer algumas revisões, algumas observações da parte dinâmica, da parte de como que eles funcionam, como que eles surgem, né? E a partir da condição de surgimento e fisiologia deles na íris, se torna mais claro de entender muito da condição de informação que eles passam para a gente. Como interpretar isso em todos os aspectos. Tá ok? Então essa aula de agora, nós vamos estender ela até o final da iridologia física. Tá? Vamos fazer prática, vamos colocar íris aí daqui para frente, tá? Para ficar bem dinâmico para todo mundo. Tá? Alguns já compartilharam algumas íris, aos poucos eu vou pegando elas, vou colocando, tá? A partir da aula que vem. E quem quiser compartilhar outras imagens aí também de íris, pode colocar para a gente ir colocando aos poucos e analisando. Nós vamos começar observando algumas marcas, como a interpretação da escola alemã, mas também já unindo, né, com a escola americana e com outras escolas mais modernas, né, de iridologia aí, de outros pesquisadores. Tá? A iridologia não se resume mais somente à escola americana e alemã, né? São pilares, são referências, mas a gente acaba trazendo bastante contribuição de outros pesquisadores hoje em dia de vários outros países, assim como da Itália, da Inglaterra, né, outros dos Estados Unidos, que não é só da linha do Jensen. Tá? A gente vai vendo de vários aspectos. Lembrando que a iridologia é uma só. Né? A iridologia é uma só. Então, a gente sabe que muitos pesquisadores criam aí iridologia XYZ com vários nomes, né, de acordo com a sua abordagem, mas isso tudo são estudos dentro da mesma ferramenta, da própria iridologia. São formas de observar diferentes, são linhas diferentes de pesquisa, né, que levam ao enriquecimento da iridologia como um todo e da oleodiagnose. Tá? O mesmo ocorre com a esclera, né, e assim por diante. Muito bem. A escola alemã divide todos os tipos de sinais na íris em 3 grandes grupos. Né? Então, as marcas estruturais, as marcas fisiológicas e as marcas reflexas. Pessoal, só deem uma cuidado aí quem tiver com o microfone aberto, lembrem de desligar ele. Tá? Só o microfone. Então, as marcas estruturais são todos os sinais que correspondem à estrutura da íris. Aqui a gente tem como lacunas, mas não é só as lacunas, né? Nós temos as lacunas, os sulcos radiais, sulcos de contração, o próprio colarete, os defeitos de substância, os diferentes tipos de lacuna, tá? E assim por diante. Nas marcas fisiológicas, a escola alemã chama assim marcas fisiológicas, são os pigmentos metabólicos, mas eu amplio esse grupo aqui, e aí é que está, né, a questão é a gente não se engessar ou não se restringir a só uma abordagem, né, aos sinais de acúmulo e depósito como um todo. Né, e aí entra esses aqui que constam, pigmentos metabólicos, entram os sinais associados à congestão linfática, tá?
que é de origem mais orgânica, né? Pigmento metabólico é dito, né, como de origem química, mas a gente sabe que é química orgânica, né? E vamos ver a sua origem também, e os pigmentos em geral, as diferenças de cores e tudo mais. As marcas reflexas são fibras também da íris, mas fibras com características específicas. Existem as fibras iridais radiais, que são as que vocês já conhecem bastante, e aí vamos rever aí a própria fibra inflamada, que a gente ainda falou há pouco, tá? Mas dentro desse grupo também existe as fibras transversais, tá? E essas vai ser mais novidade aí para a maioria, tá? Que a gente abordou pouco até aqui nos outros módulos. Começando então pelas marcas estruturais e nas estruturais, iniciando pelas lacunas. As marcas estruturais, então, são de ordem genotípica, conhecidas como lacunas, são aberturas nas fibras da íris, né, restritas ao estroma. Lembrando que o estroma é a camada 3 e 4 na íris, né? A íris tem 6 camadas. Podem se apresentar de forma aberta ou fechada e diferem entre si na forma e na profundidade. Tá? A escola alemã oferece uma variedade bem grande da classificação dessas lacunas, tá? Mas as que a gente conhece mais, as que se usam mais, são as do tipo favos de mel, cripta, defeito de substância e uma que não está aí, que é a cabeça de aspargo. Tá? Vamos adiante. Todo tipo de marca na estrutura indica uma fragilidade do tecido correspondente à área reflexa, onde ela se localiza, e quando há estímulos negativos que sobrecarregam essas funções desses tecidos, então promovem a baixa de imunidade, onde pode-se observar a alteração funcional desses tecidos, desses órgãos. Tá? Lembrando que toda marca estrutural são marcas que originadas desde a fase de nascimento, né, desde a fase embrionária, desenvolvimento da íris, né, e estão prontas até o 6º ano de vida. Todas elas são de ordem genotípica, congênita ou hereditária, tá? Genotípica hereditária, ok? E logo elas trazem uma condição de predisposição, tá? Elas trazem referência a uma vulnerabilidade, uma fragilidade que pode ou não acontecer ao longo da vida, tá? Então aqui nós temos diferentes profundidades dessas lacunas, tá? São chamadas de lacunas, essas aberturas, né? A primeira, o primeiro indicativo aqui não é uma lacuna, e sim um sinal de hiperatividade, que é o estado agudo, tá? Que nós falamos ainda agora há pouco antes do intervalo. No item 2 aqui nós temos o primeiro nível de profundidade, terceiro nível e um quarto nível. Então, uma lacuna de profundidade rasa, profundidade média e uma lacuna profunda. Tá? Essas lacunas é conhecida na iridologia de modo geral, na literatura em geral, como um estado agudo, tá? na condição de hiperatividade, né? De fibra inflamada, não é lacuna, né? Ela se sobressai, conhecido como um estado agudo. Ok, esse nome é aceitável, né? Tá dentro do contexto do que de fato acontece com a fibra e a sua correspondência. Já uma lacuna com uma profundidade rasa, tá?
uma profundidade superficial, é conhecido na literatura de modo geral como lacuna subaguda, e a seguir de média profundidade crônica e depois a degenerativa. Tá? Nós conversamos sobre isso já desde o do primeiro módulo, sobre essa referência, em que nós não podemos, a rigor, utilizar esses termos, né? Não convém, não é fácil e necessário uma atualização nesse sentido, e eu trago aí então a sugestão de se usar termos mais adequados ao que se refere de fato a essas lacunas, a essas profundidades, porque isso denota, isso vem de uma origem em que se acreditava naquele tempo na possibilidade de mudança das lacunas, né? E com o tempo foi comprovado que isso não acontece. E aí então nós temos as lacunas com essa nomenclatura subaguda crônica degenerativa dentro de um conceito que se chama estágios evolutivos. Eu sei que a gente já falou bastante sobre isso, mas talvez alguém não tenha participado, né, dos outros módulos aí, então agora tem isso de forma mais clara. Então, sabendo que é um sinal, né, estrutural, que compõe a estrutura da íris, que está pronto aos 6 anos de idade, que não vai mudar em hipótese alguma ao longo da vida, tá? Ninguém até hoje conseguiu comprovar cientificamente, dentro dos nossos modelos de metodologia científica que nós usamos na iridologia, não conseguiu se mostrar a alteração de espaço, de área e etc., de lacuna, para que se aceite, né, que lacuna muda e etc. Então, como isso é algo unânime, né, na iridologia, de forma internacional, que lacuna não muda, não é conveniente a gente continuar usando uma terminologia que leva a entender alteração, né, mudança, como é o caso de estágios evolutivos e de estágios de subagudo, crônico e degenerativo, de acordo com a profundidade das lacunas. Tá? Então a proposta que eu venho trazendo já há alguns anos é de nós utilizarmos primeiro, quanto ao que se refere, a referência os graus de fragilidade, né? Então são graus de fragilidade, é o que as lacunas mostram. Quanto mais profundo, mais frágil, mais sensível é aquele órgão no contexto funcional, né? Aquele sistema, aquela área correspondente. Tá? Então, graus de fragilidade é o que se refere às lacunas, né? Os sinais estruturais. Né? E quanto à profundidade em si, nós temos a lacuna rasa, a lacuna de profundidade média e a lacuna profunda, tá? Especificamente. E neste caso, sabemos que uma lacuna rasa, tá, traz um grau de fragilidade menor comparado à lacuna média, de profundidade média, e a lacuna profunda. Essa, então, traz um grau de fragilidade maior, uma maior vulnerabilidade da área correspondente. Tá? E ainda assim, respeitando a probabilidade, né, da pessoa nunca vir a sofrer alguma coisa daquele tecido, órgão, etc., correspondente. Né? Lembrando que 30% corresponde à hereditariedade, né, quanto a desenvolvimento de alguma disfunção, 70% é a epigenética, é a sua força de vontade, é o ambiente, os seus hábitos, que vai determinar o desenvolvimento ou não de alguma coisa. Nós temos aqui então nessa imagem a borda da pupila, né? Então nós temos aqui um vulcão, né? Como parece um vulcão, com a borda da pupila. Temos aí a elevação de dentro para fora do colarete, né? A bordinha do colarete aparecendo em alguns pontos, né?
temos algumas áreas que lembram aplanação, quase aqui, né? Aí temos algumas lacunas junto ao colarete. Depois o tecido da zona ciliar aqui nessa íris, né? É uma imagem fantástica, o reflexo aqui da córnea, lá no fundo, parece o horizonte, né? Parece que alguém está saindo aqui desse vulcão e tirou uma foto assim do todo aqui, né? É muito interessante essa foto aí. As lacunas, qual a diferença entre uma lacuna aberta e uma lacuna fechada? As lacunas abertas, elas trazem elas são menos importantes do que a lacuna fechada. A informação ao que elas se referem não é tão pontual quanto a fechada, e nós devemos observar que a área em que ela está aberta, tá, deve ser investigado não só a área da lacuna, né, mas também para onde ela está aberta. Aqui nesse exemplo dessa figura não é muito bom, porque eu preciso até trocar isso aqui, porque ela está aberta para fora da íris. Tá? Vamos imaginar, ver algumas figuras logo a seguir, algumas imagens, tá? E então nós vamos imaginar a lacuna aberta na parte interna, e para onde ela se abre, eu vou investigar também aquela área. Tá? Então essa é a diferença, ela não é tão pontual. A lacuna fechada, eu vou ver exatamente aquele ponto onde está a lacuna localizada. Tá? A parte lateral não é tão referência, a gente sempre investiga, é uma questão de precaução, mas não é o ponto principal. Ótimo, então aqui nós temos uma imagem de uma íris mesmo. Então, a gente pode ver aqui várias lacunas fechadas. Aqui eu tenho lacunas fechadas. Tá? E aproveitando o exemplo, né, que é o slide da aberta, então aqui eu tenho uma lacuna aberta. Ó. Vejam que toda lacuna, pessoal, obrigatoriamente tem o formato oval. Oval, tá? Quando vocês verem um sinal que não é oval, então estão confundindo se é uma lacuna ou se é um pigmento, a primeira dica é ver o formato. Se ele é oval, maior chance de ser uma lacuna. Se ele não é oval, então nós temos a possibilidade aí, se ele não é oval, já sabemos que não é uma lacuna, vai ser um pigmento. Tá? Procura trocar a iluminação, fotografar novamente se possível, tá? Que aí nós vamos ter uma identificação melhor. Agora vejam só, aqui eu também tenho uma lacuna aberta. Tá? Lacuna, ela vem fechada nessa área aqui, assim, e aqui, para cá em direção às 6 horas, ela está aberta. Tá? Mesma coisa aqui, às mais ou menos 7 horas. Ela vem fechada, quase toda ela, e ela abre aqui. Como é que eu vou me relacionar com ela? Eu vou observar essa área aqui e vou olhar também para onde ela está abrindo. Então essa área aqui eu também vou investigar. Tá? Mesma coisa aqui, também vou investigar esta área aqui, certo? Da mesma forma, essa aqui eu também vou investigar essa área aqui, tá? E assim por diante, aqui da mesmo jeito, certo? Então é assim que eu lido com lacunas abertas. Lacunas abertas não têm o mesmo grau de importância de lacuna fechada, tá? Então essas aqui que são fechadinhas, né, têm maior relevância comparadas às abertas. André? Pode falar. Nessa íris ali, o que você daria mais ênfase ali? Porque, como você mostrou ali, ela tem várias lacunas, né? Várias lesões em órgãos. Vários órgãos lesionados, vamos dizer assim. O que você daria mais importância nessa lacuna ali, perto da vitalidade? Ou o que você, por exemplo, de cara, assim, se chegasse hoje esse cliente para você, o que você daria mais ênfase nesse caso aí? Eu daria maior importância para essas lacunas fechadas nessa região aqui, na região de 9 horas, tá? São lacunas que vão estar
na área de sistema respiratório e de alguma forma cardiovascular. Da mesma coisa às 3 horas. Tá? Pegar entre colarete e a área torácica, né? Generalizando, então, a área de sistema respiratório, cardiovascular e também possibilidade de timo. Tá? Então eu tenho aí o envolvimento da parte respiratória, parte cardiovascular e sistema imunológico envolvido. Tá? Então eu daria importância, além de serem lacunas fechadas, tá? Comparando ao todo. A seguir, então, eu vou nas lacunas abertas, aquelas que estariam em áreas de órgãos mais vitais, órgãos primários. Tá? Aí eu tenho não só a área que você citou, né, que está certo, está correto, aqui em cima a área de vitalidade, né, consenso e vitalidade, que nós vamos pensar aqui também em hipotálamo, em hipófise. Né? Se olharem bem, pessoal, essa imagem aqui, não é só essa lacuna que ela tem, essa lacuninha aqui está dentro de uma grande lacuna. Observem aqui o ponteiro, ó. Olha só. Olha o tamanho dessa lacuna que tem aqui. Toda essa área está pegando, ó. Vocês estão vendo? Ah, e aqui embaixo eu tenho uma lacuna também na área de adrenais. Isso também vai ser importante. Eu tenho vitalidade, eu tenho as glândulas que abrangem aqui, eu vou investigar hipotálamo, função sistema nervoso autônomo, e vou investigar adrenais aqui embaixo também e rins. Certo? Isso para começo, né? Isso só para começo de investigação, né? E daí depois eu vou expandir para as outras coisas. Eu não vou entrar aqui agora para não confundir vocês aí na sequência. Não, é porque assim, a princípio, no início, assim, para quem não tem muita noção de íris, da iridologia, eu ainda tenho muita dificuldade em interpretar esse tipo de íris, assim, porque eu subentendo que eu pego uma síndrome metabólica, né? Então você tem que tratar no geral ela, desde do físico, do mental e do espiritual, se tu for ver. Né? Não sei. Na verdade, se tá certo no meu raciocínio. Na verdade, nós vamos sempre fazer isso. Sempre, sempre, sempre. Sempre vamos tratar todos os âmbitos da pessoa, todas as instâncias. Né? Eu jamais vou dizer para tratar só o físico. Jamais. Né? Não há como separar. A gente pode ter uma luxação no joelho, a gente pode ter uma inflamação de uma articulação. Nós vamos trazer o aspecto emocional daquilo ali e vamos trabalhar junto. Né? Pode ser a coisa mais física que se manifeste, nós vamos trabalhar o aspecto emocional e energético junto, que está sempre caminhando junto. Né? E sem dúvida, aqui a gente pode identificar uma alteração metabólica, tá? Ainda mais se eu tenho aqui hipotálamo, hipófise, né? Eu posso ter alguma correspondência de tireoide, adrenais, e essas áreas de hiperatividade, né, pode me denotar aí um organismo numa sobrecarga de estresse bem frequente, bem constante, e também um acúmulo de toxinas aí, que é claro, isso aqui não é recente, né? E eu vou investigar para saber se ele é presente ou não. Mas bom, eu já estou estendendo para sinais que a gente vai ver mais para frente aí. Mas só para dar um gostinho, então, como a gente está vendo um pouco, observem aqui essas fibras que estão andando aqui em volta dessa íris. Olha só, pessoal, acompanhe o cursor aqui junto comigo. Vamos lá em quase 2 horas aqui, quase 2 aqui, tá? E acompanhe comigo o cursor devagarinho. Agora eu estou aqui
passando por 2 horas, 2h30, chegando aqui em 3 horas. Olha só, olha o caminho que faz essas fibras. E aqui ela cruza e vem assim. Lá na frente nós vamos falar, não vai dar tempo hoje, mas outra aula a gente vai falar das fibras, das marcas transversais. E aí vocês vão lembrar disso aqui. Podemos até voltar nesse slide daí que vale a pena. Tá? Que tem uma fibra correndo aqui muito comprida, gente. Isso aí vale a pena a gente investigar. Aqui ela vem aqui, ela desce, vem aqui para dentro e sai para fora de novo. Tá? São marcas transversais, são fibras também, gente, que estão vindo de forma transversais em relação às fibras radiais. Muito bem. Mais alguma contribuição, Marli, aí? Não, é isso mesmo. É que assim, é tanta informação nesse olho, né? Que você fica, que nem, chega a assustar no início. No princípio assim, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Como eu falo, eu sempre trato a parte imunológica, tu vê ali o grau de intoxicação, assimilação de nutrientes, e tu vê que é uma pessoa que ela tá no limite dela, né? Uhum, então, com certeza. Assim, mas interpretar partes por partes ali, pra mim, ainda eu tenho um pouco de dificuldade. Uhum. Professor, só deixa eu dar só um instantinho, Luana. Deixa eu só, assim, essa questão de estar ou não no limite, Marli, eu sei que isso é bem comum, né, essa forma de interpretação de modo geral, né, a gente vê bastante isso aí, tá? Mas eu vou abrir eu vou deixar uma pulga atrás da orelha aí, tá? Pode ser sim que de fato ela esteja no limite. Não estou dizendo que não, né? Assim como eu vou deixar, como eu estou dizendo, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, tá? De maneira nenhuma. Até porque, se for ver, eu não entendo praticamente nada da esclera, a não ser o que eu vi no congresso mínimo que eu vi lá. Mas você olhando na esclera dela, tu vê que ela tá no limite, sabe? Eu imagino assim que seja uma pessoa que ela esteja no limite dela, o corpo dela tá... Ela pode sim. Dando sinais de todas as formas que ela não tá mais aguentando. Com certeza, mas também tu vais conhecer umas escleras aí pra frente que você vai cair pra trás. mas pode, tá? O que eu tô dizendo assim, ela pode estar no limite, sim, pode, realmente pode, tá? Mas eu tenho que pensar que tem muitos sinais que o pessoal interpreta como coisas em tempo real acontecendo, tá? Em que nós temos que ampliar um pouquinho a percepção. Pode ser que de fato esteja acontecendo naquela fase, naquele momento, tá? Que aquele tipo de sinal está realmente sendo alimentado, nutrido, tá? na íris, né? Até aquele momento, mas dado a condição metabólica de surgimento dos sinais na íris, eu preciso não ser tão inflexível quanto a isso, né? E pensar numa possibilidade também, abrir essa possibilidade, Marli, de que essa condição que eu estou observando na íris pode ser que ela já tenha acontecido e não seja mais tão pertinente. Estou falando da íris, tá? Falando da íris, só estou abrindo assim uma questão, é só para ampliar a percepção de vocês nesse sentido, tá? Então, muitas vezes se observa sinais, principalmente fenotípicos, aí, o fato de saber que são sinais que mudam, né? Então, muitos fazem uma referência a eles com uma dinâmica de mudança muito grande, e a íris não funciona assim. Realmente ela não funciona assim, né? Então, há muitos sinais que as pessoas acreditam que elas estão acontecendo em tempo real, né? E, no entanto, pode ser que a pessoa já tenha
tido uma melhora, já tenha mudado sobre aquelas questões, já está bem diferente, né? Nessa condição fisiológica e geral. E, no entanto, a íris não tem essa desenvoltura, essa facilidade de mostrar essa mudança de condição de melhora. Tá? Agora sim, a tua observação foi perfeita, foi muito legal, eu ia mostrar isso também. Ao observar a esclera, realmente eu tenho uma condição aqui que pode mostrar que essa pessoa esteja no limite. Né? Tudo que eu falei agora aí, Marli, é só para ampliar a percepção de você sobre alguns sinais na íris, né? Que o fato de ser fenotípico, assim, muitas vezes a gente acha que é agora, no tempo real, que a pessoa tem e está com aquela condição. E às vezes pode ser que não. Né? Pode ser que isso já foi, já passou, ela já mudou, já está bem melhor, e a gente observa muito essas referências, essa discussão, essa informação assim, né, em atendimentos, na parte de pesquisa também, né? E de maneira que a gente tem que abrir um pouquinho essa flexibilidade nesse contexto, assim, um cuidado, né, ao olhar uma íris assim e pensar que realmente que a condição está viva, existente naquele momento. Mas então, olhando para a esclera, sim, olhando aqui, por exemplo, em 8 horas, né, eu vejo essa condição aqui na esclera, que realmente vai me trazer uma referência sim, né? A tua observação foi muito legal, ótimo. Ela realmente aponta para a íris numa área que eu tenho uma área de hiperatividade bem pertinente. Né? Se eu fizer aqui 180 graus, eu vejo também uma área de hiperatividade lá do outro lado, que certamente vai trazer relação com essa aqui. Né? E o tipo de sinal que eu tenho aqui, ele também traz uma referência, mesmo que pequeno e sutil assim, de uma condição sensível, frágil, de alteração, fragilidade imunológica, tá? De sistema imunológico sensível. Tá? Essas lacunas que eu havia me referido antes, se vocês observarem, olha só quantos sinais eu tenho na esclera, mesmo sem conhecer esclerologia, que estão apontando para essa área na íris também. Tá? Então eu não preciso nem conhecer muito esclerologia e fazer exatamente o que a Marli fez, que foi bem legal nesse contexto. E aí sim, Marli, realmente eu posso pensar uma condição presente aí de uma pessoa que está bem desgastada. Certo? Certo, obrigado, muito boa essa explicação, obrigado. Imagina, desculpa, eu às vezes eu enfatizo muito, né, e aperto muitas vezes na mesma tecla, né, mas é porque a gente vê muito, às vezes, o pessoal se referindo e trazendo uma coisa muito forte, assim, de um estado alterado presente, assim, só tendo a íris de referência, né, e eu conheço a fonte dessas informações, assim, também. Então é legal a gente, só mesmo no interesse, no meu sentido, né, no sentido de querer ampliar a percepção de vocês mesmos. Né? Pode ser que esteja? Realmente pode ser. Mas a gente tem que, para não gerar frustrações aí, pensando, mas a pessoa já se tratou, já melhorou, já mudou, né? E então a gente entende aí por que disso. Tá? Condição metabólica de alteração de sinal na íris, mesmo ou melhor, assim, lógico que se a alteração é aos fenotípicos, né, é uma condição muito lenta mesmo, tá? Muito restrita. Beleza. Não repara, pessoal, às vezes eu entro em algumas questões e devaneio nelas, assim, fico um tempão falando, né? Se eu repetir muito as coisas, vocês avisam aí que eu pulo adiante, tá, pessoal? Bom, a foto não está muito boa, mas vai ter várias outras aí trazendo a mesma informação. A condição de uma lacuna fechada. Tá? Então, a lacuna fechada, ela tem toda a paredezinha dela para todos os lados, sem nenhuma saída, nenhuma abertura. Tá? Então, aqui a gente pode ver alguns exemplos aí.
A lacuna fechada nos traz uma informação mais pontual, né? Bem pontual. Eu vou verificar aquela área em que ela se encontra, né? Mas com uma condição de flexibilidade sempre, né? A lacuna fechada, de fato, não me dá uma informação daquela área onde ela se encontra, certo? Isso é fato, isso é regra, isso é assim em toda parte. O que eu sugiro aí, para variar mais uma vez e sempre, é uma condição de flexibilidade. A gente tem que lembrar que todos os mapas, o melhor que seja, as melhores pesquisas em topografia da íris, são feitas a partir de um relevo orgânico, a partir de uma estrutura orgânica, tá? De um ser e não de um robô, não de uma máquina que é feito em série. Tá? Isso significa que um mapa, uma topografia da íris, traz áreas milimétricas, né? E uma íris não é igual a outra, mesmo na condição tecidual dela. Tá? Então, um organismo pode trazer uma íris com uma mudança de medição de área mínima entre uma e outra, fazendo que aquela área que no mapa está mostrando que é especificamente tal área, para essa pessoa pode ser 1 milímetro para o lado. E esse 1 milímetro para o lado, no mapa e numa estrutura de 1 centímetro e pouco, é muita coisa. Tá? Então, eu preciso lembrar dessa condição orgânica do tecido aonde o mapa se refere, ó, em cima do que ele foi construído, né? E considerar que o fato de uma lacuna estar numa posição específica, tá? Pegando uma determinada área, eu vou investigar aquela área onde ela está, e pode ser que eu não encontre nada ali, mas encontre na área do lado. Para cima, para baixo, para os lados, não importa. Então eu vou sempre investigar ali e os arredores. Tá? Por quê? Porque eu estou lidando com um ser humano, gente. Eu estou lidando com um ser vivo. Não com uma máquina que foi feita em série. Isso não é o mapa de uma placa-mãe de um computador, que é feito em série e é exatamente milimetricamente naquele ponto cada coisa. Né? A íris de uma pessoa para outra, a parte de tecido em geral, ela muda. Né? E pode ser que para um seja um pouquinho diferente. Tá? Então é muito mais chance de eu acertar se eu ampliar a minha flexibilidade em todos os sentidos. Né? Nesse sentido também. Então eu investigo aquela parte, houve correspondência, perfeito, mesmo assim eu vou dar uma olhada na volta. Não houve correspondência, eu vou dar maior atenção, principalmente na volta, considerando então que aquela lacuna possa estar numa outra área próxima. Quando eu encontro uma lacuna, eu estou falando lacuna, qualquer sinal, né? Qualquer sinal, próximo de uma área reflexa de um órgão primário, órgão vital, tá? Digamos que a lacuna está num membro, né, próximo de um órgão vital, certo? Eu posso até investigar aquele membro lá. Não tenho, claro, eu vou fazer isso. Mas eu vou dar uma atenção direta e investigar aquele órgão que está do lado, que está próximo daquela lacuna. Tá? Uma questão de prioridade de primária, né? Uma prioridade de órgão mais importante, de investigação. Tá? E considerando essa flexibilidade aí na questão da topografia. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Luana, eu não deixei tu falar antes. Fala agora, Luana. Quer dizer, eu volto lá onde nós estávamos. Ah, não, eu ia dizer que
naquele caso que tem muitas lacunas, grandes, pequenas, superficiais e profundas, priorizaria as profundas, né, para começar com a diagnose, né? Exato. Nós priorizamos as profundas. Uma vez que ela é profunda, não existe... toda lacuna profunda ela é fechada, né? Não há como ela ser profunda sem ter a paredezinha dela, né, fechadinha. Então, em matéria de lacuna, primeiro eu olho as profundas, a seguir as mais rasas. Primeiro eu olho a fechada, depois as abertas. Tá? Em paralelo a essa regra, eu olho as que traz aquelas que se localizam em áreas de órgãos mais importantes, órgãos primários, órgãos vitais. Dentro dos órgãos vitais, eu vou dar preferência para aqueles de desintoxicação. Tá? Desintoxicação, de eliminação e, claro, né, miocárdio, respiratório, enfim. Nós temos aqui a referência de uma lacuna aspargo, tá? Essa não tinha lá na listinha lá no começo. A lacuna aspargo, ela traz um caulezinho, tá? E uma cabecinha que lembra a cabeça de um aspargo. Tá? Por quê? Porque traz fibras dessa forma assim na parte interna, tá? Na cabeça dela e tudo, e traz esse caulezinho junto a ela. Geralmente estão conectadas ao colarete. Tá? A lacuna aspargo, aqui tem um exemplo para vocês. Tá? Ela tem uma referência bastante próxima de alterações autoimune. Tá? O pessoal gosta muito de chamar de câncer, mas eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Tá? Até porque ela trata-se de uma lacuna, é um sinal estrutural, ele está aqui desde o nascimento na informação, está pronto desde o 6º ano, tá? E a pessoa pode passar a vida sem estimular o desenvolvimento de um câncer mesmo. Ela pode ter alterações, disfunções, doenças autoimunes? Pode. Ela pode ter problemas imunológicos e tudo mais? Ela pode. Tá? Mas ela pode também estar tranquilamente cuidando, preservada do contexto de câncer. Mas ela pode desenvolver também o câncer? Ela também pode. Tá? Ela é suscetível, tá, à alteração autoimune. Ok? Esse tipo de lacuna aumenta um pouco essa probabilidade, certo? Mas na minha opinião particular, humilde, eu acho imprudente, né, ao observar um sinal estrutural, principalmente, né, mesmo que aspargo e tudo, e trazer para a pessoa, né, sendo um sinal que acompanha ela a vida toda, né, e trazer para a pessoa aí uma predisposição cancerosa, né, de câncer, algo assim. Tá? A própria palavra câncer mata, tá? Falando em neurolinguística, né? A própria palavra câncer é uma semente venenosa que a gente planta nos outros, né? Então existe todo um cuidado importante aí que precisa ser aprofundado nesse sentido aí, tá? A gente precisa divulgar a importância desse cuidado aí acerca disso, tá? Eu gosto de mencionar sempre aí as palavras do Dr. Daniele Lorito, na última ocasião que a gente encontrou, a última palestra que eu assisti dele, em que ele diz que em livro nenhum dele, nenhum livro, nenhuma palestra, nenhuma aula se encontra a palavra câncer em todos os estudos dele. Tá? E a gente jamais vai ver essa palavra escrita como referência para uma pessoa que está sendo analisada, tá? No contexto, no trabalho dele.
tá? Porque a própria palavra câncer mata, tá? É suficiente, tá? Então se planta essa semente na pessoa e isso uma vez que se plantou, não se tira, né? Não é uma coisa simples para tirar, tanto da mesma forma como é para se plantar, tá? Então a gente, ao observar um sinal de alteração autoimune desse tipo, né, primeiro, principalmente na íris, que traz ele como predisposição, né, nós temos que pensar em uma fragilidade, uma vulnerabilidade imunológica, tá, na pessoa. Então nós vamos investigar todo o contexto dela, tudo que pode trazer uma maior ou menor probabilidade de alguma coisa desse tipo, né? E buscar então mais respaldo de informações, né? Para chegar a alguma, para conseguir nos cercar de informações para ver se ela realmente está ou não desenvolvendo alguma coisa assim. Ainda mais falando de lacuna, né? Que é algo que está com ela desde que ela nasceu, né? Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre nesse contexto? É que é um tema bem polêmico, né? E eu gosto de deixar o pessoal bem aberto para discutir sobre isso. André? Pode falar, Carlos. Não, a nossa coleguinha perguntar. Ah, não sei. Pode falar, Carlos. Depois, se mais alguém, o pessoal fala. Essa lacuna com formato de aspargo, poderíamos entender que ela teve a sua origem lá no intestino, ou seja, no colarete, e ela se estendeu para demais áreas? Podemos pensar nisso na fase em que ela se desenvolveu na íris, sim. Tá? Mas ela principalmente nos traz aí uma informação, ela por si, por estar juntando o colarete e a zona ciliar, de que possíveis alterações do cólon, né, contribuem ou influenciam para alterações dos órgãos na área correspondente, da área adjacente na zona ciliar. Isso sim. Tá? Agora, onde ela se originou de fato e tudo, não é tanto a questão. Até porque ela se desenvolve desde a fase embrionária até o 6º ano de vida, até o completar do 6º ano. Né? Logo, então, isso é de menos. O importante é saber da influência entre cólon, né, intestino, e a zona e o órgão adjacente aí na zona ciliar, onde ela pega. Ok? Ok. Alguém mais ia fazer alguma pergunta que entrou junto com o Carlos aí? Algum comentário? Mais ninguém, pessoal? Por enquanto não, professor. Por enquanto não? Muito bem. André, Pode só mais falar. uma pergunta. Em aulas passadas, você mencionou sobre o sinal de cura, ou seja, o restabelecimento das fibras da íris no local em que se apresentava uma suposta alteração tecidual. Aí eu fiquei subentendido, parece que você interpreta na seguinte linha de raciocínio, que a partir da hora que forma a alteração nas tramas da íris, ela não melhora e nem piora. Seria mais ou menos assim? Primeiro, sinal de cura na íris, dentro da perspectiva
ou melhor, da expectativa que tinha Bernard Jensen, ficou mostrado nos últimos 20 anos, nas pesquisas, que ele não procede. Tá? Então, ao que eu me referi nas aulas passadas, provavelmente foi isso. Ele não procede. Tá? Isso mesmo o próprio Jensen coloca no livro dele, que isso é uma expectativa e era uma hipótese que ele tinha. Tá? Mas ele não tinha equipamento para verificar isso na época, né? E ainda comenta que outros viriam, né, futuramente e iam conseguir verificar se isso procedia ou não. Então verificou-se que não procede. Todo sinal na estrutura da íris, todas as fibras que estão dentro das lacunas, aquelas fibras já estavam lá desde o findar do 6º ano e vão continuar do mesmo jeito até o final da vida. Tá? Dentro do que se pesquisou até hoje, certo? Então, o que nós podemos falar em sinal de cura, né, e aí eu gosto de falar nesse sentido, é que a cura na estrutura, para se observar aspectos de cura na estrutura da íris, nós devemos verificar entre uma geração e outra. Então é a cura transgeracional de uma carga genética, né? Onde a gente observa de geração para outra, logicamente considerando as questões genéticas, né, de transferência e mistura genética dos progenitores, né? Mas a gente vê então essa transferência de pais para filhos, né? Pais para filhos, netos, bisnetos, nas 4 gerações aí, onde vai se verificando, na medida que existe uma melhora de hábitos na família e essa transferência de melhora de hábitos, por hábitos mais saudáveis e tudo por gerações, a gente vai verificando na íris dos filhos, netos e etc., sinais mais fortalecidos em relação aos anteriores. Isso sim. Né? Mas na íris da própria pessoa, eu só tenho, na íris, né, eu só tenho a referência de sinais fenotípicos, né, sinais de acúmulo e depósito, e que podem ter uma nuance de mudança, né? Uma pequena alteração aí de tonalidades e tudo, né? Também não conheço ainda o histórico de sinais terem desaparecido, como já ouvi alguns comentários, mas o pessoal nunca conseguiu trazer imagens mostrando antes e depois. E a parte então de redução, uma breve redução de congestão linfática, muco, né? Redução de espessamento, mudança de tonalidades de cor, isso é o que a gente observa mais assim, tá? Em estrutura mesmo, não há nenhuma referência científica dentro do nosso contexto comprovada.